É com muito prazer que a gente recebe Antônio Carlos Barbosa. Muito obrigado pela sua presença e participação aqui no Momento do Esporte, Barbosa. Muito obrigado, meu boa tarde. É um grande prazer essa oportunidade de eu estar aqui nessa rádio, que tem um alcance sensacional, um grande alcance. Uma rádio, como você bem disse, líder, né? No segmento sertanejo, que realmente é a grande pedida hoje. E é uma satisfação, né, eu poder ter essa oportunidade de falar com vocês. Estou aqui à disposição para aquilo que vocês julgarem importante, vocês acharem que é necessário esclarecer, falar ou divulgar. Aproveitando já, antes do Eduardo dar a sua primeira participação aqui, para o pessoal que está em casa conhecer um pouco mais da história do Barbosa, conte um pouco, eu falei um pouco por cima do seu currículo, mas queria que você falasse um pouco mais das suas principais conquistas na história do basquete brasileiro. Olha, eu vou falar rapidamente a minha história, porque eu acho que é muito importante que a gente tenha me localize dentro de Bauru, né? Porque como eu circulei muito assim na mídia, né, nacional e estadual, as pessoas às vezes pensam, né, que eu não sou bauruense e que eu nem moro em Bauru, né? Às vezes acontece de eu estar no mercado, o senhor é um Barbosa, eu sou... Pô, o senhor está fazendo o que aqui em Bauru, né? Então eu sou bauruense, eu sou nascido em Bauru, minha mãe é bauruense, minha família é toda bauruense, né? E a minha vida toda foi em Bauru, né? Então eu comecei aqui como técnico, eu comecei como técnico de uma escola lá do Instituto Educação Ernesto Monte, eu estudava lá, e aí eu comecei como técnico das equipes femininas da escola, isso daí em 1963, né? Muitos e muitos anos atrás. E ali eu comecei de uma maneira despretensiosa, né? Na época se tinha muito poucas opções de lazer, né? Não tinha nada, não se tinha TV a cabo, não se tinha internet, não tinha shopping, né? Tinha só a rua brincar, né, Barbosa? Não temos praia, né? Então era loja americana, era o Bauru Tênis Clube, né? As brincadeiras dançantes, era essa a vida da gente, né? E passear na Batista, a gente já o Batistar, e sessão das 6, das 8 do Cine de São Paulo, era o que se fazia em Bauru. E de repente me convidaram, eu jogava no time da cidade, no time juvenil do Noroeste, que era o Sport do Noroeste do time. Era um time que tinha vários nomes, né? Era Sesc, outra hora era Noroeste, mas era o mesmo grupo, liderados aí pelo grande Raduan, que com muita justiça recebeu uma homenagem aí do Bauru Basquete, da equipe do Bauru, porque realmente ele foi o grande precursor do basquete. E tudo para chegar no momento que chegou o basquete masculino em Bauru, teve que ter um começo, né? Então nós tínhamos um time, e aí me chamaram, eu ser técnico, não sabia nada de nada, né? Mas aí eu fui gostando da brincadeira, né? Nós disputávamos o campeonato da cidade, campeonato colegial. Aí o Luso Brasileiro inaugurou a sua sede, o Ginásio Esportes, me convidou para ser o técnico. Eu fui lá pro Luso, e na época nós tínhamos uma grande rivalidade em Bauru entre Instituto Educação Ernesto Monte e o Colégio Guedes Azevedo, um colégio que infelizmente ele deixou de existir. Ali é um colégio muito tradicional em Bauru, onde hoje é aquele shopping que não virou nada ali na Antônio Alves com a Araújo. E ali é uma família extremamente tradicional, família de educadores de Bauru, então eram duas equipes que eram rivais. Aí nós juntamos as duas equipes e formamos o Luso Brasileiro. Foi quando começamos a disputar campeonatos da federação. E aí eu estudando, fazendo educação física e direito, eu fazia os dois ao mesmo tempo, fazia educação física no período da manhã e direito à noite. E brincava de ser técnico, né? Porque era um período que você não tinha nada para você pesquisar, você não tinha literatura, você não tinha intercâmbio nenhum fora do Brasil, você não tinha nem jogos da televisão, você não tinha nada, né? Então você tinha que, eu dava o que eu aprendia, o que eu aprendi lá com o Raduan, né? Que nos ensinava, que também era um técnico assim, vamos dizer, autodidata, né? Também foi aprendendo com o tempo, com a vida. Aí eu fui indo e de repente tomei gosto, né? Aí eu fui convidado para ser assistente técnico da seleção paulista, porque viram o trabalho de Bauru já, o trabalho estava indo legalzinho e tal, todo mundo começou a observar. Aí eu, com muita surpresa, em 71 eu fui convidado, eu tinha 26 anos, né? Eu era muito jovem e fui convidado para ser assistente técnico da seleção brasileira. Eu fui para os Jogos Pan-Americanos, né, em Cali, na Colômbia. E foi realmente assim uma
uma surpresa, né? Como vai imaginar que eu era mais novo que as jogadoras, né, da seleção brasileira. E de repente eu já estava numa seleção brasileira. E morando aqui em Bauru, né? Vamos chamar assim, num fim de mundo, né? Porque tudo era São Paulo e Rio, né? De repente eu fui, e aí eu comecei realmente a tomar gosto e levar a coisa mais a sério. Mais a sério, digo assim, com mais perspectiva, né? Aí começou a ficar difícil para mim seguir o direito, eu parei com a faculdade, me formei em educação física e fiquei com mais tempo para trabalhar com basquete. E aí o meu grande, vamos dizer assim, aí o Luso brasileiro, eu fui começar a dar aula no SESI, fiz um belo trabalho no SESI, aí demos aí um problema, um litígio lá com o Luso e formamos o Bauru Tênis Clube, né? Foi onde foi o grande boom, vamos dizer, do basquete em Bauru, onde começamos a ganhar tudo nas categorias de base. E a cidade realmente abraçou o time, né? Era assim numa proporção como é hoje o Bauru Basquete. Lotava os ginásios, todos os jogos nossos, né? Então foi realmente... Aí eu, em 74, eu recebi, num momento em que ninguém saía nem do Brasil para nada, não se conseguia, eu fui agraciado, vamos chamar assim, escolhido, né? Não foi agraciado, eu fui escolhido, eu participei de uma seleção de técnicos para um estágio nos Estados Unidos. E eu fui um dos 3 escolhidos. Aí eu fui para os Estados Unidos, no momento que ninguém tinha a mínima informação, né? E vim assim cheio de novidades. Aí eu dei realmente um salto de qualidade no meu trabalho. Quer dizer, a CBB já estava pensando em alguma coisa comigo. Eu voltei aos Estados Unidos em 75 e em 76 eu fui convidado para assumir a seleção brasileira adulta. E nesse meio tempo eu era técnico das seleções de São Paulo, do estado, que jogava campeonatos brasileiros. Aí eu falei, olha, tudo bem, essa geração que eu tinha sido assistente técnico tinha envelhecido e precisava fazer uma renovação. Eu falei, não, eu assumo, mas eu quero fazer uma renovação total. Aí eu tive também o privilégio, né, a sorte, a oportunidade, não sei, né, o que mais se encaixa, de ter a Paula com 14 anos e a Hortência com 17 anos, né? Aí, veja bem, isso aí deu assim, começamos apanhando bastante, né? Porque deixa eu só te fazer uma intervenção, né? Bom dia, boa tarde, né? Não, tudo bem, pode ter. Justamente até uma pergunta, Paulo e Hortência, em que momento elas apareceram, né? São, sem dúvida nenhuma, as duas principais jogadoras, né? Olha, do basquete, você não diria brasileiro, mundial, mundial. Né? Mas como é que você, onde você enxergou o trabalho delas? Então, porque, veja bem, eu como dirigia o Bauru Tênis Clube nas equipes de base, né? A gente jogava tudo, jogava juvenil, adulto, mirim, jogava tudo, né? Todas as categorias praticamente com a mesma equipe. E elas jogavam. A Paula ela tinha sido oferecida, inclusive, para mim, para vir para Bauru. Mas ela tinha, quando me ofereceram a Paula, isso foi em 74. Acho que a Paula é de Campinas não, e a Hortência... Não, a Paula, ela é natural de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. E a Hortência estava em Prudente, ou ela foi? Não, ela jogou em Prudente. A Hortência, na realidade, é de Potirendaba. Nossa. Aí a família dela mudou cedo para São Caetano. De São Caetano ela foi para Catanduva, de Catanduva para Prudente. Aí me ofereceram essa menina. Tem uma menina lá em Oswaldo Cruz que quer vir jogar em Bauru e tal, com 12 anos. Eu falei, mas vocês estão doidos, vou trazer uma menina de 12 anos para Bauru, fazer o que com uma menina dessa de 12 anos? Não tem nem onde, como, vai morar onde, como, né? Eu falei, não, eu saí fora, não, é muita responsabilidade. Aí essa menina foi para Assis, né? Assis era um pessoal assim de extrema, era um casal que era técnico do time, né? Eu solteiro, pô, vou fazer o que com uma menina dessa, né? E, então era um casal de técnicos, pessoas muito sérias, assim, evangélicos, né? Então foi o ideal para essa menina. Ela foi para aí, foi morar com os técnicos, né? E quando eu a vi, eu falei, meu Deus do céu, que olha que essa menina, e o que eu fui perder dessa menina? Quando eu vi ela com a bola, a habilidade que ela tinha com a bola, eu falei, meu Deus do céu. A Paula. Aí eu comecei a acompanhar ela nas categorias de base. Aí ela já começou a se sobressair realmente como um jogador diferenciado. A mesma coisa do Hortência, né? Hortência eu joguei a primeira vez contra ela num campeonato mirim, em Santo André. Eu não vi aquela menina magrelinha assim, braços longe, tipo Longeline, muito rápido. Nossa, essa menina aí é muito boa. E ela, porque o craque, ele estoura rápido, né? Não tem idade, ele explode rápido, né? Aí eu falei, não, nós vamos começar e vamos chamar essas meninas, né? Segurei umas 3, 4, né, da outra geração, entre elas a Suzete, aqui de Bauru, que era também na época uma jogadora top, usando o termo da rádio que era uma top, né? Era uma top, vamos dizer assim, dentro do basquete brasileiro. E aí eu comecei uma nova geração. Tinha uma outra menina que era muito boa jogadora, a Vânia Teixeira, aqui de Bauru, uma extraordinária jogadora também, foi também para a seleção. A Vânia foi com 16 anos, né? Então era muito jovem.
E claro que os resultados, aí eu trouxe em seguida, não na primeira seleção, na segunda seleção eu já trouxe a Marta também. A Marta veio com 16 anos. Então foi um trabalho assim, que não houve grandes resultados. Claro, você não pode zerar uma geração e começar outra e querer resultados. Mas se mesmo conseguimos uma medalha de bronze no Pan-Americano, e conseguimos assim com resultados muito bacanas nas categorias de base, né? Ganhamos uma Copa Pan-Americana fazendo a final com os Estados Unidos. Então aí começou, né? Aí foi... Mas foram essas jogadoras que depois ganharam o Pan-Americano. Aí eu fiquei nesse período, eu fui até 84. E logicamente foi um período muito difícil, né? Muito pouco apoio. Elas eram muito novas, né? Então era uma rivalidade muito grande que elas tinham com os clubes, e essa rivalidade levava para a seleção. Então você tinha que administrar a briga de Prudente com Piracicaba, ou de Catanduva com Bauru, sabe? Foi um momento muito terrível. Aí eu saí e retornei em 96. Aí em 96 eu retornei também com a seleção juvenil e assumi em 97 adulta. Só que quando eu assumi adulta eu já não tinha mais Hortência, que tinha parado de jogar, e a Paula jogou mais um ano. Então eu tive que novamente fazer um outro trabalho. Só que já foi um trabalho que eu vou chamar assim de transição, né? Já eram jogadoras que estavam vindo nas seleções, embora fossem coadjuvantes, porque as protagonistas eram Paula, Hortência e Janete. A Janete permaneceu até 2007, né? Dando assim uma sustentação para essa transição, e conseguimos aí manter o Brasil nesse período entre as 4 melhores seleções do mundo. E aí você retorna, depois dessa segunda passagem de 96 e 2007, retorna agora recentemente para as Olimpíadas. Em 2007, a seleção, a CBB estava sendo muito criticada pelas performances das seleções, não feminina, mais pela masculina, mas eles acharam conveniente, pelo maior tempo de permanência minha, dar uma mexida no feminino e não no masculino. Então aí eu saí e o masculino permaneceu o mesmo técnico, que era o Lula. E eu saí no feminino. Falei, olha, eu acho que tá no momento de eu sair, sim. Mas eu acho que eu deveria terminar o ciclo. Quer dizer, eu ia até a Olimpíada da China, né? Aí vão mudar e eu acho que eu teria que continuar junto, né? Mas o Bassu não concordou, né, com a minha presença, né? Esse é um assunto que eu estou falando só agora, porque já passaram-se aí 10 anos. Ele não concordou e deu no que deu. Ele bateu e quebrou a cara, né? Na época o presidente da federação era o Grego. Era o Grego, que é um grande amigo meu. Continuamos amigos, respeitei a decisão dele, mas eu achei que ele errou aí. Ele tinha falado, não, tudo bem, vai entrar o Bassu, acho que é hora de mudar alguma coisa, mas você continua junto. Porque foi realmente... E às vezes a pessoa, um pouco de maturidade e extrema vaidade, ele quer transformar tudo. Então, embora eu fosse uma pessoa dura, eu sou duro no trabalho, mas eu sou muito flexível no trato com o atleta, né? O grande segredo que eu acho é isso, é você ser duro, mas sem perder a ternura jamais, né? Então essa é a minha filosofia de trabalho. Por isso que eu me dou muito bem com as jogadoras, nunca tive um atrito com ninguém, nunca tive um problema, e sou disciplinador, porque eu não preciso tomar atitudes radicais, atitudes antipáticas, atitudes que vai contra o mínimo de convivência com um grupo de adolescentes ou recém-adolescentes ou ex-adolescentes, e para você mostrar autoridade ou mostrar que você é forte. Ô Barbosa, como é que você avalia o momento atual do basquete brasileiro? Vamos fazer uma separação no masculino e no feminino. Olha, veja bem, eu acho que a situação é um pouco complicada nos dois, né? Porque nós nos iludimos muito com a Liga. A Liga é realmente uma competição muito boa, equilibrada, muito bem organizada, mas não vamos dizer que seja de um alto nível técnico. Basta dizer que os destaques são os estrangeiros, né? Você pinça aí 4, 5 brasileiros realmente que tem destaque, né? É o caso do Alex, do Jefferson, do Bauru, que são realmente 2 jogadores que estão carregando o time, o Rafael, que foi para a Espanha. Aí você vai no Flamengo, temos jogadores top como o Olivinha, o Alex, né? Aí você vê, você já começa a procurar, né? Aí você vai em Brasília, o Giovanoni, que também já está na curva, né? O Derek, que também intercalou muitos jogos bons, outros não muito bons, né?
Aí você vai em Mogi. Quem é o destaque? É o Chamel, é o Larry, é o Tyrone. Aí vem o Caio, que é um bom jogador. Então, você vê que nós temos, mas temos grandes jogadores fora, né? Temos lá na NBA o Raulzinho, temos o Caboclo, temos o Nenê, né? O Leandrinho, né? O Marcelinho Huertas. Aí na Espanha tem o Benítez, tem o Augusto. Então, nós temos os jogadores, mas o problema é que eu falo para você, a gente dá um passo, nós estamos pensando que estamos dando um passo, a Europa já está dando 2, 3, né? Então você vê, todo mundo investiu nesse masculino, né? Achando que o masculino poderia até pegar uma medalha, perder pódio, e foi esse vexame, né? Realmente foi um vexame, ganhou um jogo na sorte contra a Espanha. Paul Gasol erra 2 lances livres no último ataque da Espanha, que é uma coisa impossível de acontecer, impossível, ele tremeu, porque ele não está acostumado com os negros chamando o cara de viado, de bicha, né? O nego assustou, né? É de outro mundo. É de outro mundo, né? Ele está acostumado a ver os negros chacoalhar. Bandeirinha pra poder xingar, né? Ele não está acostumado. E aí aquela cesta do Marquinhos de tapinha, tal, senão tinha ganho um jogo. E lembrando que o basquete no masculino foi derrotado ainda na primeira fase, que era o que ninguém esperava. Ninguém esperava, foi o que eu estou dizendo pra você. E o feminino, por incrível que pareça, ele, embora não tenha ganho nenhum jogo, ele pegou uma chave dificílima e perdemos 3 jogos que estavam ganhos. Não soubemos fechar o jogo. Por quê? Porque não houve preparação, né? CBB com essa crise que estava, porque às vezes você pode ter uma crise financeira, mas não ter uma crise de incompetência, né? Porque você com problema financeiro, mas com competência, com disposição, você consegue, às vezes, atenuar essa crise. E o que aconteceu? Nós fomos para uma Olimpíada sem ter um ciclo olímpico. Quando todo mundo trabalha 4, 8 anos preparando uma Olimpíada, não preparamos nada. Basta dizer que o técnico entrou em janeiro do ano olímpico. E eu perguntei, bom, e qual a programação de jogos amistosos? Temos 14, 15. Oh, que beleza, tudo mentira. Tinha nenhum. Nós conseguimos 3 jogos amistosos na França ainda, porque a coordenadora da seleção, que é a Adriana Santos, ela jogou na França, e a técnica do time que ela jogou era a técnica da seleção francesa. Então, porque o europeu, ele faz a programação dele um ano antes. Então não tinha data, eles encaixaram, mas foi uma loucura. Nós fomos lá fazer 3 jogos em 4 dias. Mais um dia para viajar, um dia para voltar, foi uma loucura, né? Pô, daqui na França, né, e daqui a São Paulo. Então você imagina a canseira que foi o que nós conseguimos jogar. E 2 amistosos com o Japão. Só, mais nada. É muito pouco para você entrar numa Olimpíada. Então, eu vejo que é uma situação que nós temos uma alta competitividade do masculino. Temos aí 15 países. Você limpa aí os Estados Unidos, que realmente não tem adversário. Dali para frente, meu filho, você tem Austrália, você tem Espanha, você tem Sérvia, você tem Eslovênia, você tem Canadá, você tem Porto Rico, você tem Brasil, você tem Argentina. É uma Turquia, uma quantidade assim de equipes muito equilibradas. Qualquer descuido, você perde. E o feminino, a competitividade é menor. Embora nós tenhamos assim uma equipe também que vai ter que ser um pouco renovada, ela também vai estar nessa briga. Ela pode até ir num descuido, vamos chamar assim, entrar entre os 8, entrar os 6, mas você pensar em medalha hoje é muito complicado. E Barbosa, a gente está chegando já aqui no finalzinho da entrevista, mas eu gostaria só que você desse uma passada rápida na situação que envolve a Confederação Brasileira de Basquete, porque isso pode e talvez deva ter um respingo nas Olimpíadas, na próxima geração em Tóquio, em 2020. Nós já estamos prejudicados, né? Porque você veja bem, hoje está começando uma Copa América Sub-16 na Argentina, que é classificatório mundial Sub-17. O Brasil estava classificado, tanto masculino como feminino, e não vai pela suspensão. Então já é uma geração que vai se perder. Vamos ter em julho 2 campeonatos sul-americanos Sub-16. Sub-17 também não vão as seleções brasileiras porque estão suspensas. Então também mata uma geração que não vai poder ir para o Mundial e nem para uma Copa América. Então é uma situação realmente complicada, né? Já mata a geração. Agora o que vai acontecer? Nós vamos ter uma nova reunião da FIBA, agora é dia 21. Nós já estivemos lá no dia
Agora final de abril eu estive junto, que eu fui apresentar a parte técnica, né, da confederação, o que nós pretendemos fazer a parte técnica, mostrar o trabalho que nós estamos realizando, para ver se eles, porque afinal de contas essa nova gestão não tem nada a ver com os desmandos, com a incompetência que teve a gestão anterior, mas estamos sofrendo as consequências. Eu acredito que no dia 21 eles levantem essa suspensão. Eles levantando a suspensão vão ter que correr atrás de prejuízo, né? Aí nós vamos conseguir disputar ainda a Copa América masculino e feminino e os pré-mundiais. Então essa é a nossa expectativa. Barbosa, agradecendo muito a sua presença aqui no Momento do Esporte, aqui na Top FM, muito obrigado mesmo. A gente já gostaria, o Eduardo e eu, convidá-lo novamente para voltar aqui para falar sobre as finais do NBB. Bauru está disputando a final contra o Paulistano, pode terminar nesse sábado, a gente espera que não, né, que tenha o jogo 5 e que termine só na próxima, mas para a gente conversar sobre o basquete bauruense, sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui e também sobre o Novo Basquete Brasil. Não, tem problema, estão as ordens, né? As ordens, a gente pode aguardar aí o melhor momento, se vocês querem esperar aguardar depois do dia 21, né? Ou também que tem. Para mim não tem problema, estou aí às ordens de vocês. Eu acho que vai ser realmente, eu acho que nós vamos ter o 5º jogo. E eu vejo o time Bauru como favorito, eu vejo ainda. Eu acho que esses 2 jogos perdidos foram um desastre, né? Eu acho que o Bauru é um time mais consistente, é um time mais maduro, né? E que tem jogadores com poder de decisão muito grande. Então eu acho que em situação normal o Bauru faz 3-2. Meu palpite era 3-1, né? Mas eu acho que vou errar aí, vai bater um 3-2 pro Bauru. Importante é o título. É importante é o título. Barbosa, muito obrigado, boa tarde para você, até a próxima. Tá, muito obrigado a vocês pela oportunidade, muito obrigado àqueles que tiveram aí a paciência, né, de nos ouvir. E agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre bom conhecer a história de quem fez história no basquete, no esporte brasileiro. Valeu, Eduardo, até amanhã. Aí. Valeu, Barbosa, grande abraço a você, viu? Parabéns, sucesso aí pelo trabalho e tomara que a gente tenha novos ares, façamos cesta de 3 pontos. Um abração para você também, Daniel Martins, os amigos do Momento do Esporte.